Boa tarde, hoje é quinta-feira, não, quarta, né, Val? Quarta-feira. Ele erra nas datas dele. Hoje é quarta-feira, mais uma vez, programa 30 minutos, e nós estamos aqui com a presença aqui do nosso amigo Coronel Braga, né, um jaguar, um caçador. Também aqui também a presença do Cláudio, que é um entusiasta da aviação. Aqui o nosso amigo Cláudio, das antigas aqui de Parnamirim. E do outro lado, mais antigo que nós, todo mundo aqui, até que o Murray, o Valdir ali. Fala aí, Valdir, dá uma muito boa tarde, internautas. Hoje, 20 de março, né? É um prazer recebê-lo aqui, tanto o Cláudio como o Coronel Braga. Vamos falar sobre o Mirage e muitas as histórias, né, da aviação. Fala aí, Cláudio, dá um alô para o internauta aí. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação imensa estar aqui. Um dia especial para mim, acredito para o Braguinha também, Coronel Braga, né? E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do que realmente foi a história do Mirage no Brasil. Coronel Braga, fala um pouquinho para quebrar o gelo para o nosso internauta aí, dá um alô pro pessoal aí. Uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer, Burton, Mota, meu amigo Cláudio aqui também, estar presente e poder falar um pouco, dentro do tempo que a gente tem disponível, sobre o Mirage, que sem dúvida nenhuma foi um avião que veio, o 2000 principalmente, para fazer a grande diferença no Brasil como a defesa aérea num teatro de operações moderno, e que a gente vai discorrer algumas coisinhas aí durante esses 30 minutos. Pronto, então antes de começar, Braga, eu quero aqui mandar um grande beijo para minha esposa Adriana, que hoje nós fazemos 32 anos de casado. Aí você arrasta algumas coisas com você quando você casa, né? Carrega um cunhado desse aí, ó. Arrasta assim, aí vai. Se você tivesse preso hoje, você estaria sendo solto, né? Se eu tivesse preso, eu estaria preso junto dela com ele hoje. Aí vamos lá. Braga, é o seguinte, nós estamos aqui com o Coronel Braga. Eu tive a grande, digamos assim, oportunidade na vida de ter servido lá em Anápolis. E lá eu conheci o cidadão aqui, o nosso coronel aviador, Jaguar. Qual é o número? 219. Jaguar 219, né? Que participou do GDA, o Grupo de Defesa Aérea Brasileira. Fica lá na sediada hoje na ala 2, né? E que vai ser composta futuramente com os Gripen, né? da Força Aérea. Mas o nosso amigo, o Coronel Braga, ele foi piloto do Mirage 2000. Foi do Mirage 3 também? Foi do Mirage 3 também, tive essa felicidade. 3 2000. Coronel, vamos dar uma conversadinha. O que o senhor achou da questão das máquinas? Sair do Mirage 2, do Mirage 3 para o Mirage 2000? Para começar. Então, Burton, o avião Mirage, ele tem toda uma família, tá? E o Brasil já tinha, desde a época da década de 70, o Mirage 3, que foi o primeiro avião de defesa aérea que veio junto com a doutrina de defesa aérea e o sistema de radar para defender o Planalto Central, tá? E pela necessidade do desenvolvimento tecnológico, o desgaste do equipamento, a modernidade de maneira geral, o governo, capitaneado pelas Forças Armadas na aeronáutica, veio buscando um novo avião, uma plataforma de armas mais moderna. E, resumindo, chegou na época como um avião de transição para daqui a pouco chegar o Gripen, o Mirage 2000. E ele, em relação ao Mirage 3, ele é muito, muito superior, tá? Tem de aviônica. Então, ele é melhor em tudo que foi desenvolvido no Mirage 3. Eles pegaram pequenos problemas, atualizaram, modernizaram outros, armamento, motorização, a própria aviônica do Mirage, e isso aí tudo foi implementado no Mirage. Ele se tornou um avião muito superior, com uma capacidade de voo, uma capacidade de desempenho, de emprego de armas, né? Seja do míssil, seja do combate aéreo em si. E esse avião ficou muito mais completo e moderno para atuar no teatro de operações. É uma pergunta assim, quando eu estava lá em Anápolis, tinha os de John Boys, que foram os primeiros, né, que trouxeram os Mirage para o Brasil. Uhum. E o pessoal que trouxe o Mirage 2000, New de John Boys ou não? Não, o que acontece? Isso é verdade. Ficou uma marca, os primeiros pilotos que foram para a França em 72 para buscar os Mirage 3, frota, né? Frota, e vai por aí afora outros, eles tiveram o título por ter feito o curso
em Dijon, de Dijon Boys. Ah. No nosso caso, a gente passou por Dijon também, mas nós fizemos o curso operacional do avião mais ao sul da França, na cidade de Orange. Então a gente brincava entre si, nunca... Chamando de Orange Boys? Orange Boys, mas nunca com essa pretensão de um dia chegar a ser um pioneiro como foram os Dijon Boys. Mas teve sim essa brincadeira na época. Cláudio, alguma pergunta aí para o nosso coronel? Uma mudança de um 3 para o 2000. A versatilidade muito superior. Isso, Cláudio. Aquilo que eu tinha falado aqui no começo, ele é muito superior. Manobrabilidades, os comandos de voo, os limites de operação, tá? O alcance, velocidade. Muitas pessoas entendem que quanto mais veloz é melhor. Em alguns momentos sim, mas em outros detalhes do voo e do combate, às vezes ele conseguir manobrar numa baixa velocidade é muito importante. Então o Mirage buscou e alcançou uma gama de envelope de voo muito maior do que o Mirage 3. Aí, uma pergunta assim, essa diferença tecnológica em termos de radar. Eu lembro que tinha uma diferença muito grande em termos de radar. Enquanto o Mirage 3 ele tinha um alcance limitado de radar, né? O Mirage 2000 tinha uma amplitude... E também é uma das outras melhorias que aconteceu. Né? Ele tinha um Cyrano, o antigo, esse aí era um radar RDY, um alcance maior, uma área de varredura maior, uma capacidade de acoplar, inclusive o armamento, um dos mísseis, ele também era guiado pelo próprio radar, né? O míssil que a gente trouxe, um deles é o semiativo, e aí, uma vez acoplado, o radar fazia com que o míssil navegasse até o alvo, entre outras coisas. Ou seja, esse radar era muito superior do que o antigo radar do Mirage. Ou seja, o radar do Mirage 2000, do Mirage 3 era aqui, né? Ele pegava que estava na frente, né? Aí acompanhava. O 2000, se o alvo tivesse mais à direita, bem distante, ele mesmo conseguia levar o míssil até lá. Era essa visão, né, que tinha. É aproximadamente isso aí. Vamos dizer que o raio de ação, tanto na distância quanto a amplitude, a abertura de varredura do Mirage 3 era mais restrita. E o do Mirage 2000, até um certo ângulo maior que o anterior, ele rastreava. Mas isso aí não impedia, Mota, que o piloto também trabalhasse, acompanhasse, ajudando o próprio radar do avião. Okay? Para que não houvesse a perda do míssil. Exato, porque se perdesse o sinal, o míssil se perdia. Coronel, o que levou você a ser um piloto caça e por que o Mirage? Mota, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Na verdade, não existiu para mim assim uma dúvida. Eu sempre quis ser piloto de caça. Uma vez que eu entrei na aeronáutica, naturalmente eu fui gostando. Talvez o que leva um menino quando entra na aeronáutica, um cadete, tal, é muito do perfil do militar. Da dinâmica, da aptidão física, da psicomotora e vai por aí afora, entre vários outros pré-requisitos que você naturalmente gosta, porque tem muitos colegas tão capacitados quanto, mas que não queriam, em hipótese alguma, ser piloto de caça, foram para helicóptero, para aviação de asas fixas e por aí afora, entendeu? Mas eu nunca tive dúvida, talvez a adrenalina... o desafio, isso aí era uma coisa que eu sempre gostei. Sabe depois, enquanto é cadete não, né? Cadete ali você tá ali voando aquele T-25, Isso, enquanto ele é cadete... Todo mundo T-25, aí desperta, porra, eu quero ir pra cá, né? Porque mesmo o voo mais simples, ele já desperta certas sensações e emoções que só quem voa a aviação militar tem essa noção, entendeu? E dentro dessas características, tanto o piloto, o cadete, quanto os instrutores já vão observando. Então, é um trabalho muito bem feito e acompanhado por parte dos instrutores e cada dia melhor, mas o piloto em si, que está aprendendo, ele já sente uma certa ou bastante... vontade de seguir aquele caminho, entendeu? Talvez essa passagem tenha a ver com isso que você está falando da aptidão. Agora, quando você saiu do AT-26 Chavante, que foi para o Mirage, tinha duas opções, Mirage ou F-5, aviões com velocidade supersônica. Nesse caso, diferente de escolher transporte, asa rotativa, né, caça, foi a oportunidade do momento para ir para o Mirage,
ou você já teve essa tendência de ir para o Mirage não para o F5? Ô, Cláudio, essa pergunta é boa, mas essa regra não é sempre a mesma. Exato. Tem turmas, porque nós somos escalonados em turmas, que tem a oportunidade de ir para todos. Tem outros que talvez não tenham tantas oportunidades. Na minha turma, nós tivemos a oportunidade de escolher entre o A1, né, que é o MX, o F5, Sim, que tem em MX, Canoas e agora em Manaus também, Rio de Janeiro, e o Mirage. No entanto, porque o piloto para ir para a primeira linha, que se chama aviação de primeira linha, ele tem todo um período de, vamos dizer, amadurecimento, hora de esquina, ele tem que ter um treinamento, tem que ter uma certa bagagem. Então, durante esse caminho, esse trilhar desses anos, ele já vai vendo em que esquadrão, que não só é o avião, também o esquadrão, a cultura, a doutrina de cada aviação, a missão que faz. Eu sempre gostei da defesa aérea. Para mim é uma missão bastante empolgante, o desconhecido, é do momento, entendeu? Era o meu perfil. Tem pilotos de caça que não gosta desse tipo de missão, gosta mais de um ataque estratégico, gosta mais de fazer uma outra missão, um outro perfil, um reconhecimento, e está tudo dentro desse pacote. Então, são muitos fatores que levam até essa escolha. Agora, na aquisição desse avião, o 2000 era a transição entre o Mirage 3, né, para o Griffon, né? Você vê naquela época a gente sabia. Então, naquela época eu não sabia se seria o Griffon, mas sabia que seria um avião de quarta geração, seria isso? Né? Então tá. Aí nessa transição aí, o que é que a Força Aérea, digamos assim, o que é que o piloto de caça do Mirage, o Jaguar, ele adquiriu nesse pacote, de mais importante também? Foi interessante isso que você falou, amigo Burton, que foi uma feliz aquisição na época que nós estivemos na França para buscar o avião, onde a gente aprendeu a parte teórica, fizemos nossos voos lá, e em paralelo, pelo próprio perfil do pacote comprado, com pilotos experientes franceses, nós tivemos a oportunidade, naquela época, em 2006, de tomar o conhecimento e trazer um grupo de 6 pilotos, trazer a doutrina OTAN de combate aéreo, tá? Que até então nós vínhamos com aquela doutrina mais antiga que veio trazida dos pilotos da Segunda Guerra, né? O grupo de caça, puxa, toda aquela glória deles, mas no entanto, hoje em dia só se faz combate nesse tipo de avião por missões que eles falam de BVR, né? Beyond Vision Range. Então é um míssil que você lança a não sei quantas milhas, quantos quilômetros, você nem vê o teu inimigo, é o radar que vai estar te indicando o armamento voa, ou é semi-ativo, ou é ativo. Isso tudo, essa doutrina de como fazer isso, a gente aprendeu com os franceses. Então esse foi um grande ganho, tá? Foi um grande ganho, talvez o maior, nesse pacotão todo de comprar esse avião, o Mirage 2000. Vamos à melhor parte, né, Burto? A viagem dele da França para cá. Isso é a curiosidade, né? É a curiosidade. Isso é caos. Caos é um caos. É caos. Não foi um caos, não é É caos. Mas aí quantas horas de voo a pernada? Então, isso aí demora uns minutinhos aqui para eu contar. Os próprios franceses falavam que é uma missão super delicada, tá? É o tipo da missão que, se nada der errado, até a vovozinha fazia. Isso é um dos instrutores fazia. Me falou antes de fazer esse voo. A vovozinha tem que passar 4 anos na academia. Só. Mas ele tem um potencial, essa missão tem um potencial incrível de dar um grande problema. Isso aí quem viveu sabe disso e os detalhes. Mas era um voo que saía de Orange, a nossa base era em Orange. A pista não era tão grande que comportasse o avião reabastecedor, porque ele vinha muito pesado, então ele tinha que ficar em Istres, no sul da França. Então, o avião só conseguia também reabastecer na travessia dois aviões. Então, em cada viagem dessa, o Brasil comprou 12, só vinham 2 aviões Mirage para ser abastecido por ou KC-707 do Brasil, ou então, algumas vezes, nós viemos com o KC-137 francês. Tá? Decolava o Mirage de Orange, e logo alguns minutos após decolava o Boeing, nós fazíamos a reunião já em rota em cima do Mediterrâneo,
E aí a gente voava, vamos fazer reduzido porque é muito complexo, voávamos em direção a Dakar. Era um voo, por incrível que pareça, é mais longa esse trecho, essa jornada, do que a travessia. Dá quase 6 horas de sul da França até Dakar, no Senegal, voando sobre o deserto, Mauritânia e outros países ali. Isso com abastecimento em quantas horas? Então, isso tudo era feito um cálculo. Nessa perna, vamos dizer assim, eram 2 reabastecimentos em Você voo. ainda está em terra ainda? Não, esses cálculos são todos feitos bem antes. Não, diga assim, está voando sobre terra ainda. Não. Já estava no ar. Já estava no mar. Apesar do que, de Orange para Dakar, no Senegal, a maior parte do tempo a gente vinha Litoral? contornando próximo ao litoral, porque qualquer pane nós teríamos uma probabilidade de pousar em alguma cidade, uma capital. Porque se a gente viesse pelo deserto em si, ia ficar o grau de risco aumentava muito. Então tudo isso era pensado. Então a gente fazia um reabastecimento um pouco depois ali de entrar na África, e o outro já chegando perto do Senegal, né? Um pouco antes a gente reabastecia e pousava Mas lá. dá quanto tempo em horas isso aí? Está em torno de 6 horas. 6 horas de voo. Não, tudo bem, mas o reabastecimento, a quanto tempo? Então, isso é calculado. Vamos dizer que a gente voava uma hora, reabastecia. E mais 2 horas, reabastecia de novo e já tinha combustível para chegar, entendeu? Aí a gente pousava lá, dormia, descansava, para no outro dia fazer a segunda parte, que era em torno de 5 horas e meia de voo, que é a travessia de Dakar, no Senegal, até Natal, aqui no Rio Grande do Norte, tá? Que é um ponto mais próximo entre África e Brasil. Aí, totalmente água. Totalmente água. Esse era mais interessante. Uma maravilha. Esse aí eu conto até um pouquinho mais, porque olha só o envolvimento, como é uma missão complexa. Enquanto a gente partia de Dakar, no Senegal, um pouco antes, uma hora antes ou meia hora antes, decolava um avião KC. O KC decolava conosco. Sim. Nós decolávamos, circulávamos, o KC decolava e íamos juntos, né? Mas antes disso, decolava um avião de resgate, um Transal, um C-160, francês, em direção ao Brasil. A rota que vocês iam fazer. Ia fazer. Já vai esperar. Para esperar qualquer tipo de problema. Muito bom isso. No meio do caminho para cá, num determinado momento também calculado, decolava um C-130, que estava em Fernando de Noronha em direção à África. Força Aérea. Força Aérea. Para que eles nos acompanhassem no meio do caminho, para qualquer eventualidade, uma injeção, algum problema. Um apoio, né? Ou algum apoio, algum Dava medo. incentivo. Então, a gente tinha que fazer o primeiro reabastecimento até 200 milhas do continente. Se você reabastecesse até 200 milhas, continuava, senão tinha que voltar para a África. Depois de reabastecido, era direto para o Brasil, tá? Mas da vez que eu fiz liderando, nós tivemos um grande problema meteorológico. Então, nós não conseguimos pousar em Natal. Nós reabastecemos uma vez próximo a 200 milhas, depois já mais próximo do Brasil, e mau tempo nós tivemos que arremeter em Natal. Os Boeing da aviação comercial não estavam pousando, não estavam conseguindo pousar. Natal estava fechado, circulamos até onde deu, e por uma decisão, no meu entendimento, super acertado, porque era uma pista diferente para a gente, nós tínhamos pouquíssimas horas de voo no avião, ele estava com 3 tanques externos, muito no extremo limite, arrasto. Nós estávamos estressados pelo momento do mau tempo, 5 horas e meia de voo, foi acertado porque Recife estava verde, nós arremetemos para Recife, para reabastecer mais um pouco e conseguir pousar lá em segurança. Então foi uma aventura bem grande, muito interessante. Pelo visto aí foi bacana mesmo. Foi bacana. Contando agora é mais fácil. E os medos? Os medos. E os medos? Aí foi a parte bonita. E os medos? Não, mas qual era o medo que tinha? Não, medo não cabe. Eu acho que é o tipo da missão que não cabe medo. Mas quando olhava aquele oceano gigante aí na frente? Faz pensar. Um detalhe, uma curiosidade, outro caso. Por históricos franceses de um avião
o piloto, numa viagem mais distante, assim, ele ter adormecido, porque ele tem o piloto automático. Então, se a gente colocar o avião numa situação, o piloto automático ele vai voar até cair o combustível e mantendo aquela altura, aquela proa vai embora. Então, todas as vezes que a gente ia fazer um lanche, numa travessia como essa, 6 horas, você tem que tomar um líquido, você tem que se hidratar. Então, a gente tinha que informar ao reabastecedor, ao nosso ala, que estava tudo na mesma frequência, estou tirando a máscara para poder lanchar, porque você pode ter uma hipóxia. E de tempos em tempos o Boeing conversava para saber se estava tudo ok, provocava. Ia dentro do Boeing, que a gente acompanhava, a gente voava próximo, não na ala, mas próximo, um piloto experiente, normalmente era um francês, que ele tinha a função de DV, diretor de voo. É um piloto experiente do avião Mirage, que ele ajuda no raciocínio, porque ele está lá dentro só para nos ajudar. A gente está pilotando, está usando procedimento, está gerenciando... Complexo. É complexo, é bastante interessante. É uma viagem bacana essa. Tem muita... Interessante é que a gente não tem ideia que é desse O jeito. público tem que saber que a cadeira ejetável do Mirage não é confortável não, viu, gente? O pessoal acha que é uma poltrona que está assistindo Netflix ali, não é não. É verdade, o Boto conhece bem, que já teve lá. Chavante, já. Então, a do Mirage... O Chavante sabe com quem? Com o Brigadeiro Aguiar, que também é outro caçador, outro né? Jaguar. Hoje é o comandante lá do DCTA, nosso tenente Brigadeiro Aguiar. Mandar um abraço pra ele aqui. Que é Jaguar. Jaguar também. Que é Jaguar. Do bom. E eu falo que o assento do Chavante é maior. O do Mirage, ele é mais ergonômico, ele é mais bem projetado para que você, numa aceleração, o Mirage, só por curiosidade, o Mirage 2000, ele imprime, né? Ele puxa e sustenta 9Gs constante. O que é isso? Porque ele tem energia, ele tem motorização e a estrutura aguenta para que ele faça essa curva, isso aí no combate ou no treinamento, e sustente a aceleração de 9 vezes a aceleração do corpo humano, tá? Porque o que acontece? Aí eu imprimi, eu puxei 9Gs, mas às vezes ele só faz a situação e sai. Um dos exercícios, antes da gente sair solo lá na França, e é outro caos. Aí você vai vendo um tempo aí. O meu instrutor, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, ele era brincalhão. É interessante que os instrutores franceses, a grande maioria, eles eram bastante descontraídos. E ele, um dia, ele falou, hoje nós vamos fazer um exercício que era previsto na missão, da gente fazer uma curva de 360 graus. Começava na proa, vamos dizer, na proa norte, e fazia, mantendo o nível até a proa norte, com 9G de aceleração. Ele falou, eu faço a primeira demonstrando, cantando o hino da França. E depois você vai fazer cantando o hino acostumado. Então são 9Gs, mas tem que ter muito preparo, muito treinamento. Muito treinamento. Braga, para quem é apaixonado pela aviação no Brasil, no meu caso, a aposentadoria do Mirage foi uma lacuna aberta. Aí vem aquela pergunta de sofá do Netflix. Não aposentou cedo demais não, Mirage? Pois é, Cláudio, tem muitos fatores. Esse Mirage, ele chegou com uma missão determinada, um intervalo de tempo já pré-estabelecido de contrato. Prolongar isso além desse prazo ia gerar um custo para a nação muito alto. Fica difícil de eu explicar aqui agora, que são vários detalhes, mas basicamente porque ficava inviável economicamente. Pode ter certeza, Cláudio, que a aposentadoria dele, dentro da Força Aérea, foi bem calculada. Ninguém segura... Ele no Brasil por 10 anos? Olha, de 2006 até 2000 e... Puxa, agora 2014? Foi por aí. Menos de 10 anos. Foi por aí. Eu sei que ficou Mas era um cálculo para repor com a nova frota, né? Seria quando estivesse chegando, se o projeto FX não estivesse atrasando. Qual foi o seu maior susto? É difícil. Aí a conta da bomba explosiva. Vai incendiar essa tola. E o artefato perde nada. Ah, sim. É assim. Mas não foi no Mirage 3, não. Não foi no Mirage 2000, não. Eu tive um pedaço de estilhaço que pegou na asa do Mirage 3. É porque ele saltou muito alto. Quando lançou uma bomba lá no stand de tiro de Formosa, lá em Brasília. Estilhaçou lá o pedaço. Quando eu pousei, o mecânico, olha aqui, capitão. Decoração que você trouxe. Olha só o Cadô. Turma da Gacha lá. Vem cá.
Brincadeira, o que é isso aqui? Passa pra isso. Foi, mas isso aí é uma coisa que o piloto de caça, ele tá sujeito a passar por isso, entendeu? Um emprego de uma bomba com um ângulo de incidência com solo a 450 nós, traduz isso aí dá quase 900 quilômetros. Né? Então, detalhes É muito de rápido. segundo, meio segundo, ele navega Avança. muito. Lógico. O único lugar que você consegue trabalhar com segundos é na Star Trek, né, cara? Bota 2 segundos, aí Acabou. 2 segundos não acaba nunca, o evento acontece, mas enfim. Não, mas também teve um exemplo também do Coronel Cícero Secato. Sim. Ele conseguiu fazer ele remeteu. O senhor estava lá, não? Não, eu ainda era cadete na época. Ele Coronel Secato, você tá antigão. Eu era cadete, mas foi uma história, foi... Ele conseguiu, ele na hora de Da pousar, o que recuperação, aconteceu? né? Ele recuperou o Mirage, e o Mirage deu um toque no solo, lá em Isso. Anápolis, que subiu uma poeira, que lá é aquele barro vermelho, né? Ah, vermelho. Que ninguém via mais o avião, e o pessoal pedindo para ele ejetar, e o Coronel Secato, não vou ejetar não. Fez a manobra, Isso mesmo. pousou e salvou o Mirage 3. Né? O Mirage 3 na época. Um abraço pro Coronel Cícero Secato aqui, nosso amigo. Outro abraço. Né? Grande Aproveitar também, né? amigo. Vou mandar um abraço para o Cadu, né? Cadu, Não, você está fazendo falta aí, Não, né? o Brigadeiro Carlos Eduardo não foi do Jaguar. Não, ele não Foi foi. Ele não. voou F5. O F5. É um grande piloto de caça, também fica aqui um grande abraço para ele, uma É. pessoa que admiro muito, em operações aqui no segundo quinto. Foi, o Brigadeiro Carlos Eduardo voou F5, o Brigadeiro Martins F5. Aí em Mirage nós temos o Isso. Brigadeiro Bermudes, que é o atual comandante, que é Jaguar também, né? O Uhum. Brigadeiro Leite, né? Também é Jaguar. Leite. Então tem um pessoal aí que eu conheço Eu acho cara, o porque eu outro, trabalhei lá, né? o outro Cadu também era em rádio, não? O Magrinho, outro, o Brigadeiro também, Alves, é, né? O acho que Brigadeiro Alves. É. A Era conversa Mirage. tá tão boa, mas como o tempo já está se Acabou? esgotando, Tá né? vendo? É por isso que eu digo, o 30 programa minutos, com né? o Coronel Braga tem que ser um pouco Muito mais. longo, extenso. 37 minutos, Gentileza. 45. O nosso próximo programa, gente, vai ser com o nosso amigo Cláudio, que é um admirador, também operador de drone, de Levante. aeromodelismo. Então, Aí vamos inverter aqui nas cadeiras, né? aí vamos O Coronel Braga inverter. está convidado para fazer as Com perguntas do Cláudio, certeza. não é isso? Com certeza. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Godeiro, né, lá do PSL, que ele está se recuperando de uma cirurgia, saiu ontem, né? Bom, E a Ricardo, que o pai dele está internado, né? Ricardo, vamos ver que- com as notícias ruins. melhor para o seu pai, né? Então, assim, e dizer que no dia 30, gente, nós vamos ter a nossa grande festa, né? O encontro dos... Te encontro lá, né? Lá O pessoal de Parnamirim. pessoal da década de 80 do Parnamirim. A nossa turma, né, Valmir? Nossa turma Na boa. época que o Valdir tinha cabelo, que eu vi Tinha, faz tempo. Eu era magro. Que o Claudio era Eu vou magro. deixar aqui as considerações finais para o Cláudio, para Aí. o Coronel Braga. Né? Vai, Cláudio, dá as considerações. Agradecer a atenção, né, de vocês, o convite. Nessa entrevista a qual eu vou participar, eu vou tentar fazer um parâmetro no que se fala hoje do aeromodelismo, a segurança do aeromodelismo junto à aviação, que eles são parceiros. Às vezes está destoando por pessoas Que não que entende. não são preparadas para isso, porém o aeromodelismo, os drones, os vantes são parceiros da aviação. Você vai trazer o drone. Vou trazer o drone, vou trazer o pequenininho para cá. Vamos lá, Coronel. Sim, eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a Mota, Burton em especial, parabenizar pelo programa 30 Minutos, falar que eu acompanho e curto sempre, pode olhar lá, tá? E isso aí faz a diferença, Burton e Mota, parabéns aí, meu amigo Cláudio sempre, um grande abraço, um agradecimento por tudo e oportunidade, até a próxima. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês aqui e mandar um abraço para todos os jaguares do Brasil, né? Ou seja, aqueles que são pilotos de caça lá da nossa base aérea de Anápolis, ao pessoal de Anápolis também, e mandar um grande abraço e um beijão, que eu amo muito minha esposa, 32 anos de casado. Beijão, Adriana. E 30 minutos, até a próxima semana, se assim Deus permitir.